Olá, bem-vindo à nossa segunda conversa terapêutica aqui, clínica, falando hoje nosso segundo assunto a respeito de inveja e ciúmes. Semana passada nós falamos sobre preocupação, de você estar preocupado com alguma coisa, e eu quero que você hoje possa nos acompanhar falando sobre inveja e ciúmes. Inveja e ciúmes, eu quero começar citando com você um livro do Alan Pierce, aquele livro A Dieta Espiritual, que ele fala sobre o mito romano, falando da história de Minerva, falando de Minerva em relação a Aracne. Minerva tinha uma discípula que chamava-se Aracne e ela deu a ela um dom para tecer. E essa sua discípula, ela tecia muito bem. Ela sabia tecer, era uma tecelã, e isso começou a despertar na Minerva, que era uma deusa da mitologia. Ela começou a despertar um ciúmes e um problema sério, que foi o problema que ela achava que a sua discípula não a reconhecia, era mal agradecida. Isso acontece muito, isso é muito comum no caso, por exemplo, de pessoas que exercem o papel de mentoria ou discipulado, pessoas que têm o seu discípulo e de repente esse discípulo começa a não agradecer mais, a não reconhecer mais, a achar que essa pessoa é mal agradecida, eu ensinei tudo a ela, eu passei tudo a ela e ela não me agradece, ela não é capaz de me agradecer pelas coisas que eu ensino. Olha aí, a Andréia, a Cláudia, sejam bem-vindas para a nossa live. E ela começa, então, ela se disfarça de uma anciã que tenta aconselhar. Isso também acontece. A pessoa ela não quer brigar com a outra, e aí ela começa, faz assim de conselheira da outra, olha, e a Minerva se disfarça então de uma anciã. E ela vai lá aconselhar a Aracne. E ela fala, olha, será que você não deveria ser mais agradecida às pessoas que te ensinaram, que te deram esse dom, que ensinaram você a ser uma grande tecelã que você é? E a menina não se dobrou, e mesmo assim não agradeceu e continuou a vida dela. Não, eu também tenho talento, também. E a Minerva ficou no veneno porque ela era uma deusa. E a Aracne não era uma mortal, ela não era alguém que merecia e coisa e tal. E ela fica nesse veneno. E ela então decide, no final das contas, jogar nela uma maldição, e ela acabou dando para ela uma poção que a Aracne acabou sofrendo com isso. Ela perdeu as orelhas, perdeu, as patinhas ficaram pequenininhas e ficou assim, ó. Esse será o seu castigo para a eternidade. Ao partir, Minerva joga em Aracne o sumo de uma erva envenenada, que faz o cabelo, o nariz e as orelhas da mortal caírem, a cabeça e o corpo diminuírem, os membros se tornarem patas frágeis e o resto do corpo se transformarem em um ventre gordo. Assim, vítima de uma metamorfose que a transformou em aranha, por isso que é Aracne. Aracne continua realizando seus fios, a tarefa a que estava acostumada. No final das contas, ela não dobrou a Aracne, ela acabou virando inimiga da Aracne, e a Aracne continuou seguindo a sua vida, mesmo com as suas perdas, mesmo com a maldição, mesmo com tudo, e ela continua a sua vida. Isso às vezes acontece. Pessoas que você acha que deveriam a você alguma coisa, que deveriam te dar algum tipo de agradecimento pelas coisas que você fez, e mesmo assim a pessoa não agradece. Na maioria dos casos, isso vai gerar aí inveja misturado com ciúmes. Eu quero compartilhar com você assim, o motivo. Você sabe que você na maioria das vezes, a pessoa não inveja aquilo que a pessoa possui. Ela não inveja aquilo que é o dote que a pessoa tem. Na maioria das vezes,
A pessoa inveja é aquilo que a pessoa transmite. Não é o que a pessoa, não é o carro que a pessoa tem, não é a mulher que a pessoa tem, não é o marido que a pessoa tem. Ela não quer as coisas que a pessoa tem, mas ela inveja é a projeção, é a imagem projetada daquela pessoa. É o efeito que a pessoa causa com aquilo que possui. Você sabe que, por exemplo, eu lembro de uma época que estava época de futebol, uma coisa de uns 15 anos atrás. Os jogadores de futebol, de repente, todo mundo raspava a cabeça. Ronaldinho, e todo mundo raspava a cabeça. E ficava muito bom. O sujeito raspava a cabeça e ele ficava com um visual bem legal. E eu lembro que na época eu tinha um amigo nosso que jogava futebol também, que raspou a cabeça e ficou bom, ficou bonitão, ficou legal. O bichinho era feio que nossa, mas raspou a cabeça, ficou estiloso. Eu lembro que na época eu raspei a cabeça. Mas, gente, imagina uma pessoa que ficou horrível, com a mesma, tentando ficar igual o sujeito com a cabeça raspada, mas para ele ficava muito bom. Eu raspei e parecia que eu tinha câncer, parecia que eu estava com câncer, parecia cara de doente, aquela cabeça branca, azul, raspada, uma cabecinha pequena, parecia que estava com câncer. E não bonitão que nem que nem a imagem que a pessoa transmitia, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem inveja da outra, mas ela tem inveja daquilo que a pessoa causa. Eu vou contar para você uma história, que é uma história que exemplifica bem essa questão. Uma pessoa chegou numa festa. Eu vou te contar primeiro a visão da pessoa que invejava essa. Essa pessoa chega numa festa de Land Rover, abalando, dirigindo seu Land Rover, aquele carrão maravilhoso, né? E chega na festa. Tá, chegou, tudo bem. Aí, de repente, esse conhecido nosso chega na festa de carro, um carrão preto, chega na festa, aí nisso desce uma pessoa da frente, corre, abre a porta e sai esse amigo nosso de dentro do carro. Saiu sorrindo, abraçando todo mundo, acenando e tudo mais. Essa pessoa que chegou de Land Rover falou, olha só, essa pessoa precisava chegar assim com o motorista, aí o outro segurança abriu a porta para ele descer. Quem que essa pessoa pensa que é? Parece um rei chegando na festa assim, dessa maneira, para ele estar pensando que é um artista de Hollywood, para chegar na festa com segurança, abrindo a porta para o beleza descer. Aí eu vou te contar o que de fato aconteceu. Essa pessoa que foi na festa e chegou assim com motorista e segurança abrindo a porta, ele foi na festa, ele estava sem carro. Aí ele falou, encontrou com um amigo em algum lugar, falou, você me dá uma carona? Eu vou lá na festa tal. Dá uma carona? Tá, te dou uma carona, te deixo lá. Na frente já estava o outro amigo dele, que era um pastor, que estava junto com ele, de terno preto, assim, bem vestido, e ele sentou atrás. Quando chegaram na festa, a maçaneta do carro estava quebrada. Aí ele falou, não, deixa que eu abro. Aí ele desceu, abriu a porta por fora, porque por dentro não abria, estava quebrada a maçaneta. Aí ele desceu. E para não ser negativo, não vai reclamar, ele saiu rindo do carro, acenando, até porque ele chegou de carona na festa. Mas isso não o abalava, isso não dava a ele nenhuma situação que o diminuísse. Ele chegou bem-humorado, chegou alegre, acenando, e daí, tudo jóia, e chegou na festa dessa forma. Mas o carro não era dele, a pessoa deu uma carona para ele não saiu sozinho do carro porque a maçaneta estava quebrada, o outro desceu e abriu a porta. Na visão da pessoa que estava no veneno com inveja com ele chegou de motorista e segurança. Então veja, que a gente não tem como impedir, às vezes, que uma pessoa fique no veneno com você
porque acha que você está chamando atenção demais. A pessoa que inveja, ela inveja a imagem que a outra pessoa transmite. Ela inveja aquela imagem que ela tem daquela pessoa. Não é exatamente as coisas. Esse cara tinha um Land Rover muito melhor. E o outro chegou de carona. É igual a história, por exemplo, do rei Saul. A maioria do nosso público aqui é cristão. Conhece Bíblia, conhece essas histórias. Aconteceu uma situação que Davi, que depois seria um rei e tal, mas agora, no entanto, ele era um moço ainda. E Davi mata o gigante Golias, com a funda, com aquela pedrada, ele mata o gigante Golias. E com o tempo, ele acabou adquirindo fama, porque matou o gigante Golias, foi todo aquele sucesso, aquela coisa toda. E um dia o rei estava chegando no seu palácio e as mulheres lavando roupa no rio, da mulher lava roupa e lavando roupa no rio. Aí, de repente, aquelas mulheres cantando as suas músicas que elas inventavam na hora, ensaboa, mulata, ensaboa, e estão lá cantando. Aí, uma das canções falava que, olha, o nosso rei matou 1000 gigantes, mas Davi matou 10.000 gigantes. E o rei escuta. A Bíblia fala que a partir daquele momento, Saul, que era o rei, se transformou em inimigo de Davi. E o rei Saul, ouvindo aquela canção, ele fala assim, o quê? Para mim deram 1000 gigantes. Quem que matou 1000 gigantes, gente? Ele já estava de superlativo, aquela percepção. Para mim deram 1000 gigantes e para ele deram 10.000 gigantes. Imagina, 10.000 gigantes. Então o que falta para ele agora? Só dar entrega a coroa para ele de uma vez. E era só uma música. E isso fez com que o rei passasse a detestar Davi a partir daquele momento. A imagem transmitida de Davi foi aos olhos do rei tão ruim, tão avassaladora, que o transformou em inimigo. Ele passou a ser inimigo de Davi e passou então a perseguir Davi e culminou daí em tudo que você já sabe. Né? Acabou fazendo com que as coisas acontecessem. E às vezes a pessoa que tem inveja da outra, ele acaba proporcionando com as suas ações que as coisas aconteçam ao contrário do que ele queria. Existem aí dois tipos de inveja. Existe aí aquela inveja, existe assim a inveja inteligente, que é aquela inveja que faz com que a pessoa se espelhe na outra, que faz com que a pessoa admire a outra. E ela fala, olha que legal esse Brad Pitt, hein? Ele deixa uma barba, eu vou deixar a barba também, vou ficar bonito igual o Brad Pitt. Ou aquela pessoa tem sucesso, o que ele faz para ter sucesso? Ah, ele estudou, ele fez isso, fez aquilo, então eu vou fazer também. E então ele passa a usar essa inveja de maneira inteligente, que é chamada inveja inteligente, porque ele usa isso como alavanca para ele se lançar, ele usa aquela pessoa como espelho, ele usa aquela pessoa, aquela imagem daquela pessoa como algo que ele deseja para a sua vida. Ele passa a fazer então eu quero ser igual fulano, mas ele usa isso de maneira inteligente, para ele também alcançar o sucesso, para ele também alcançar aquilo que se espera. Essa é a chamada inveja inteligente, que estimula a imitação e ela é positiva. Trata-se de um modelo atraente e pode ser inspirador, A segunda é a chamada inveja negativa, que é aquela inveja que faz com que a pessoa veja a outra pessoa como seu inimigo. Ele passa a olhar aquela pessoa como alguém que o está roubando. Ele passa a ver essa pessoa, na verdade, e ele passa então a desejar aquilo que é do outro. Ele não passa então a se espelhar no outro, ele passa então a desejar o que a pessoa tem. Existe uma parte inconsciente nossa, existe uma parte nossa que olha isso tudo como
como algo que é roubo, é alguém que está me roubando, é alguém que está, é alguém que está me causando algum tipo algum tipo de dano, é alguém que está me causando algum tipo de lesão, alguém que está me lesando, é alguém que está fazendo o que era para eu fazer. E essa pessoa então passa a desejar até a vontade de destruir a outra pessoa. Ele passa a ter vontade de destruir o outro, porque ele acha que essa pessoa está tirando dela aquilo que era para eu fazer. Ele chega numa festa e aquela pessoa está lá fazendo sucesso. Aquela pessoa está contando, olha só, chamando a atenção que era para ser minha. Ele está puxando para ele algo que era meu. Eu que era para contar essas histórias, eu que era para ser o centro da atenção da festa. Mas assim, voltando aqui para a inveja negativa, quem a sente deseja os bens materiais ou os cargos superiores e faz tudo para conquistar o mesmo que a outra pessoa tem. Você já assistiu algum filme onde a pessoa, com um caso patológico, assim, de ciúmes patológico, inveja patológica, ele passa então ele quer roubar a mulher do outro, os filhos do outro, a família do outro, o emprego do outro, a posição do outro. Ele passa então a viver para conquistar o que o outro tem. Porque na cabecinha patológica, doente da pessoa, ele passa a entender que essa pessoa tomou aquilo que é meu. Na verdade, isso aí é meu, isso era para ser meu. E acontece uma das particularidades, tem um livro aí chamado A Teoria do Sentimento, do Castilho Del Pinho, que fala que uma das particularidades da atitude invejosa é que necessariamente ela é disfarçada. A pessoa não confessa os seus problemas pessoais para as outras pessoas e nem para si mesma. Ela não reconhece nem para si mesma que ela tem inveja da outra. Ela esconde até de si mesma. Se ela pudesse confessar abertamente isso, ela riria de si mesma, ela ia rir de si mesma. Ela ia dizer, pois é, eu sou tudo atrapalhado, eu não sou isso aí, eu não sou como fulano é show de bola, eu já me atrapalho tudo, e passa a rir de si mesma, e passa a entender que ela tem uma deficiência ou algo assim. Então, no caso, por exemplo, de uma inveja negativa, ele passa a desejar o que é do outro. Ela revela, por exemplo, o objeto verdadeiro da inveja, é o caso dela se sentir lesada pela outra pessoa. Ela se sente prejudicada pela outra pessoa. Ela acha que a outra pessoa está tirando dela aquilo que era dela. Ela passa então a entender que a pessoa é o seu inimigo. Aquela pessoa, ela está tirando aquilo que é meu. Tem um psicólogo chamado Walter Rizzo, que ele escreveu um trecho, eu vou ler com você, porque é importante a gente compartilhar nesse momento dessa live aqui. Walter Rizzo, ele, naquele livro Ame e Não Sofra, ele escreveu aquele livro Amores de Alto Risco, falando sobre gente que ama demais, gente que age de uma forma assim, até como doença. A leitura da mente, isso aqui é legal, isso aqui é legal. A leitura da mente é a distorção cognitiva preferida da pessoa desconfiada, que quase sempre está pensando no que o outro pensa que ela pensa e tentando descobrir as intenções dele. A pessoa passa então a pensar, olha, fulano, ele pensa assim assado, então ele deve estar pensando isso. Aí a pessoa passa a agir tentando usar a mente da outra pessoa. A leitura da mente é a distorção cognitiva preferida da pessoa desconfiada. Existe algumas pessoas que têm assim, às vezes, um ciúmes. Agora nós estamos falando de ciúmes. Da pessoa que, a pessoa que ela se sente lesada pela outra, e aí ela pensa que ela vai ser ofuscada pela outra, ela vai ter perdas.
Aí ela passa a proteger os bens que ela acha que são dela. E daí, qualquer tentativa de roubar os seus bens, de roubar, ou seja, a atenção, ou seja, o glamour, o sucesso, aquilo que é a imagem que a outra pessoa transmite, começa a me causar danos tão grandes que eu começo a pensar que essa pessoa é tão legal, eu admiro tanto aquela pessoa, no caso patológico, que ela passa que, olha, a pessoa é tão legal, ele vai me roubar as minhas coisas, ele vai chamar a atenção para ele vai roubar a atenção que é minha, e ele passa então a tentar se proteger, o que vai gerar nos ciúmes, ele passa a proteger os seus bens. Aí é o pastor que é ciumento, é o patrão que é ciumento. E ele passa, olha, o que ele veio conversar com você? Será que ele quer te levar para a empresa dele? Será que ele quer te levar para a igreja dele? Será que ele começa a ver inimigos em todos os lugares? E ele passa então a tentar, na verdade, proteger os seus bens. Ele passa a proteger aquilo que ele acha que é dele. Então ele passa a agir dessa forma. E essa leitura de mente é uma coisa mais comum que existe. O ciúme patológico é mais intenso do que o real ou o imaginário. Ele ocorre sem fundamento algum. O ciumento começa a estabelecer correlações ilusórias e amarrar pontas que não estão soltas, interpreta fatos de forma errada o tempo todo e pode sofrer um transtorno delirante do tipo ciumento. Ele começa então a tentar casar a informação. Então, que horas que você sai do serviço? Sai às 5. Que horas você chega em casa? Olha, no Google diz que você demora de casa até o serviço 30 minutos. E você demorou 4 horas. Aonde que você estava nessas outras 3 horas? E a pessoa passa então a dizer, com certeza eu estou sendo enganado. Ele demora 30 minutos, mas demorou 3 horas e meia. Fazendo o quê? Então ele começa a amarrar coisas que ele acha que está dando para ele respaldo para a cobrança. E ele passa a agir então dessa maneira. Eu quero que você tente identificar se isso é exagero meu ou não. Às vezes a pessoa com medo da perda, ele passa a fazer correlações com tudo. E ele passa a oprimir a outra pessoa com os seus planos, com as coisas que ele pensa que sabe e tentando adivinhar o pensamento, tentando adivinhar o procedimento. Isso é o ciúmes, é o medo da perda, é o medo de ser ofuscado com aquilo que a pessoa transmite. Eu começo então a proteger aquilo que eu tenho. Então é o que gera, é o chamado ciúmes, que passa então a ser a tentativa de segurar aquilo que é meu, de não perder aquilo que é meu. Mas é uma bobagem. Você sabe que os motivos pelos quais as pessoas se aproximam de outras, eles são particulares, na maioria das vezes são particulares. Existe o outro tipo de ciúmes, que é o ciúme retrospectivo. Um ciúmes, a suspeita retroativa. Que a pessoa, e não caia nessa, eu vou te dar um conselho grátis. Não caia nessa. Essa do ciúmes retroativo faz com que a pessoa ela tente, antes do relacionamento, ela tenta achar um meio de tentar achar que você não a ama mais. Existe um problema que acontece quase sempre, que é um problema de a pessoa tenta se exibir para outra. Homens fazem isso o tempo inteiro. A pessoa tenta se exibir para outra e ele tenta dizer assim, olha, quando eu era, antes de você, eu era uma pessoa, eu era um garanhão, eu era uma pessoa de sucesso, as mulheres queriam tudo comigo, porque eu fazia maior sucesso, porque eu fazia isso, fazia aquilo, e ele começa a semear no coração da outra pessoa, se ela já tem uma predisposição aos ciúmes,
ele começa a semear algo no coração da outra, dizendo que ele era tão requisitado e tão bom, e tão isso, tão aquilo. Ele começa sem querer, tentando fazer sucesso para a pessoa amada, ele começa a falar coisas que depois, se a pessoa já tem uma predisposição aos ciúmes, uma insegurança, ela vai usar isso depois e, na maioria das vezes, não vai conseguir se desvencilhar. Que ele vai acabar lidando com uma pessoa ciumenta o resto da vida e não vai conseguir se desvencilhar. O ciúmes retroativo, ele é um ciúmes que é projetado lá atrás. E a pessoa que tem, a pessoa acaba falando, mas antes você fazia isso, aquela namorada que você teve, você dava a vida por ela, por mim você não dá nada. Por ela você mataria, por ela você andou 500 quilômetros para ir namorar, para mim você não faz nada, e é o ciúmes retroativo. Aí quando você tenta consertar, piora mais as coisas ainda, porque aí a pessoa não acredita mais, ela acredita naquilo que ela acredita ser a verdade. Ela se lembra, eu lembro que você me falava que você amava aquela pessoa. E isso vira interrogatório. A pessoa que tem ciúmes retroativo começa a agir com você como interrogatório em tom de inquisição. Isso aqui é do livro do Walter Rizzo, falando sobre ciúme retroativo. E ele fala assim, o interrogatório em tom de inquisição sobre o passado íntimo da pessoa amada mostra como esse tipo de ciúmes é uma condição intrigante. O que vocês faziam? Vocês dormiam junto? Vocês se beijavam? Como era o beijo? E a conclusão é uma descoberta dilaceramente que conduz à paranoia. Você era feliz com aquela pessoa. Você não é feliz comigo, mas com aquela pessoa você era feliz. E a pessoa delira às vezes e se esquece que você está com ela. Ou seja, isso no caso de relacionamento conjugal, mas isso também acontece com empresa. Você não dá a sua vida por essa empresa. Pela outra empresa você fazia isso, fazia aquilo, você dava a sua vida. Por a nossa empresa você não trabalha bem, você não se esforça. É o ciúmes retroativo. Lembrando aqui, para a gente concluir aqui o nosso tema de inveja e ciúmes. Quando você decide a se amar, a aprender a se amar, você deixa a inveja de lado. Você deixa a inveja a respeito de outras pessoas, daquilo que elas transmitem, daquilo que elas são. Você deixa isso de lado. Que você passa a entender, quando você passa a se amar, você passa a entender que o sucesso alheio é o sucesso alheio. Não tem nada a ver comigo necessariamente. Um elogio a outra pessoa não é uma ofensa a mim. Um elogio ao outro não me diminui nada, tem a ver com o outro. Então, quando você decide a se amar, você passa então a aceitar que cada um tem a sua identidade e transmite aquilo que transmite. Você pode melhorar como pessoa, você pode admirar pessoas e tenta melhorar, tenta fazer da melhor forma, mas isso não te agride, não deixa que o sucesso alheio agrida você. Não fique tentando se sentir em perdas. Lembra que no comecinho nós falamos que a tristeza do invejoso não é provocado exatamente pelo bem do outro, mas ele é por um fracasso não conseguido. A pessoa pensa, olha, fulano chegou ali acompanhado e eu não tenho uma companheira. Ele olha isso como um fracasso. Fulano chegou na festa com um carrão. Ele olha, mas eu não tenho um carrão. Então ele pensa errado. Eu quero que você passe a olhar para a sua vida como alguém com uma identidade própria. Tenta tirar proveito dos seus atributos. Tenta tirar proveito da pessoa que só existe um você. Só existe uma pessoa como você.
Talvez outras pessoas olhem para você e pensem, olha, que legal essa pessoa, eu gostaria de ser como essa pessoa. E quando a gente tira o foco da outra pessoa, você vai começar a observar que existem pessoas que olham para você e admiram a maneira como você é. Quem sabe seria o caso de você não prestar um pouquinho mais atenção e ver o que essas pessoas admiram. Começa a observar os seus atributos. Começa a observar que quantas pessoas admiram o seu humor, os seus talentos, a sua personalidade, a sua maneira de ser. Tem gente que tentando usar tuas roupas, tem gente tentando usar teu corte de cabelo, tem gente tentando usar o meu anel, tem gente tentando usar o meu anel super poderoso, mágico, que eu comprei no Paraguai por 15 reais. Tem gente tentando ter uma barba que nem a sua, tudo cortado, virado, dos avessos. Tem gente que admira aquilo que você é, e você perdendo tempo achando que está sendo ofuscado por outra pessoa. Você é você mesmo, só existe um você. Deus criou você para que você seguisse o seu rumo de vida. Ele criou você para que você fizesse a diferença. Tua vida é como um rio, e você tem que seguir o fluxo do rio que você já começou a seguir. Observe esse rio. Aquele que é capaz de guiar o rio, tem os nossos corações nas suas mãos, é Deus. Deus é o único que pode controlar o curso de um rio e o coração do rei. A Bíblia fala que o coração do rei está nas mãos de Deus e ele o conduz para onde ele quer. Aceita quem você é. Aceita a pessoa que foi criada por Deus pelas próprias mãos, foi soprado um fôlego de vida e você é a pessoa que Deus criou. Então você tem que ser aquilo que você foi criado para ser. Quando você aprender a se amar, você vai deixar de se sentir ofuscado por outra pessoa e você vai aceitar a pessoa que você é. Tenha um ótimo dia. Semana que vem nós vamos falar a respeito do rancor. E eu quero que você saiba que é bem importante esse momento que nós teremos no sábado às 10 da manhã. Eu quero que você se convidar já para o sábado que vem falarmos sobre o rancor. E nós vamos aprender junto muita coisa. Jusilene, um abraço, deixou aqui um recado. Deus abençoe você. Semana que vem nós voltamos aqui para esse momento terapêutico. Deus te abençoe. Até a próxima.